Estamos de volta depois do rápido intervalo para poder trazer aqui agora a nossa entrevista de estúdio com o Daniel Fortes, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui em Alagoas, já que o próprio Conselho está promovendo amanhã, dia 5 de maio, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Uma ação que tem o intuito de orientar a população sobre o risco da automedicação em idosos e crianças. Daniel, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Vamos falar um pouquinho dessa ação. O que é que o Conselho Regional de Farmácia está preparando para esta quinta-feira, dia 5 de maio, para conscientizar, orientar a população sobre os riscos da automedicação em idosos e crianças? Bom dia. Bom dia. Nós estamos realizando um evento lá no Maceió Shopping para fazer uma avaliação, né, e uma informação à população sobre como usar corretamente medicamentos e quais são os riscos relacionados ao mau uso desses medicamentos. A gente sabe que, na maioria das vezes, a população recorre ao medicamento por sentir alguma dor, por ter alguma doença, e ela espera depositar, tem uma esperança de ter cura com aquele medicamento lá. Só que, muitas vezes, o medicamento mal utilizado, em vez de trazer um alívio, ele vai provocar danos, né, e apresenta sérios riscos à saúde daquela população. E esse ano a gente está enfatizando a campanha voltado para o uso racional tanto em pacientes idosos quanto em pacientes infantis. Agora, Daniel, é importante quando se tem essa concentração, a escolha, por exemplo, do Maceió Shopping, acaba sendo um local de um fluxo enorme de pessoas, né? Isso acaba também proporcionando uma amplitude nessa informação em levar às pessoas essa mania que nós temos, né? Muitas vezes desde criança, né? Acompanhando os nossos pais, muitas vezes, porque eu ouvi dizer, o vizinho disse que usasse medicamento. Essa prática da automedicação ainda é muito frequente aqui no Brasil, né? Não, é muito frequente, né? Dados do Conselho Federal de Farmácia estipulam que 76% da população brasileira elas praticam ou já praticaram a automedicação. Que é o quê? É o uso do medicamento sem a orientação de um profissional capacitado para fazer aquela orientação. Ou seja, na base do ouvir dizer. Né? Exatamente. Ou do ouvir dizer, ou do eu acho, ou da indicação feita por um balconista, feita por um vizinho, feita por um parente. E a gente tem que entender que as doenças, elas apresentam sintomas muito parecidos, mas as suas causas são diferentes. Vamos pegar, por exemplo, uma infecção por uma bactéria e uma infecção viral. As infecções, elas vão ter sintomas comuns ali, como febre, como dores, aquela fadiga, mas o tratamento destinado a cada um desse tipo de infecção vai ser diferente. Enquanto na viral a gente faz somente com analgésicos, a bactéria ela vai precisar de um antibiótico. É necessário ter um diagnóstico médico para que a gente possa iniciar o tratamento da maneira correta. Agora, a respeito da ação em si, qual a logística? O que é que vocês definiram, por exemplo, para amanhã, dia 5, quinta-feira, essa concentração no Maceió Shopping? O que é que vai reunir lá no local? Quantos profissionais sendo, por exemplo, orientados, requisitados pelo Conselho Regional de Farmácia para poder participar dessa ação? A gente sabe que o farmacêutico ele é o profissional de saúde mais acessível à população, né? Você não precisa marcar horário, você entra numa farmácia e lá tem um farmacêutico disponível para dar orientação. Essa orientação, muitas vezes, ela acontece individualmente. A proposta da gente de levar essa ação lá para o Maceió Shopping é da gente conseguir fazer uma orientação coletiva também. Então, nós vamos ter um palco lá, tá? Nesse palco vão passar em torno de 15 a 20 profissionais farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento do shopping, fazendo mini palestras, abordando temas relacionados ao uso racional de medicamentos. Show. Então, todo mundo que estiver passando no shopping, que passar lá perto do palco que a gente vai estar localizado em frente aos cinemas, vai encontrar um profissional farmacêutico lá falando sobre fitoterapia, sobre hipertensão, sobre prescrição médica após alta hospitalar, diabetes, farmácia caseira, automedicação. Além disso, a gente também vai ter outros profissionais farmacêuticos fazendo avaliações de saúde, verificando pressão arterial, verificando glicemia capilar e fazendo orientações quanto ao uso e também o descarte de medicamentos. Agora, Daniel, é importante, e isso já tem mudado, por exemplo, uma concepção que antigamente a cidadã chegava na farmácia
e só falava que queria o medicamento e não tinha exigência da recomendação, ou seja, da chamada prescrição médica. Essa situação, pelo menos, já tem mudado, né? Você chega em várias farmácias, principalmente com essas chamadas âncoras, né? Que são consideradas as mais famosas, você não consegue mais comprar assim, medicamento com tanta facilidade somente no boca, na base do boca a boca. Tem que trazer a prescrição médica, né? Essa é uma luta que a gente promove já há muito tempo, né? A gente sabe que na indústria farmacêutica é tudo muito agressivo, né? A comercialização, o marketing. Então, as empresas, elas detêm uma cultura de que elas precisam vender. E aí, o profissional farmacêutico inserido dentro desses estabelecimentos, que desde 2014, né, a partir da Lei 13.021, é considerado estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, a gente tenta modificar esse panorama. A gente sabe que é difícil desconstruir uma cultura, leva tempo, né? A gente está aí há 8 anos da promulgação dessa lei aí e ainda encontra muitas adversidades, mas pelo menos a gente consegue hoje garantir que medicamentos controlados, né, aqueles ditos como psicotrópicos ou medicamentos antimicrobianos, que são os populares antibióticos, esses só são vendidos nas farmácias mediante prescrição médica. Os demais, a gente sempre tenta, né, recomendar ao paciente que faça o uso com a prescrição correta, com o diagnóstico correto, que mantenha o tratamento certo para que ele possa ter uma maior efetividade. Eu já conheci pessoas que são alérgicas ao AS infantil. E por muitas vezes, né, em casos, por exemplo, em algumas patologias apresentadas, né, os pais eles recomendam AS. Então, esse é o risco da automedicação, né? Você muitas vezes não sabe que seu filho ou que aquela pessoa idosa também tem uma certa intolerância às substâncias presentes naquele medicamento e pode até provocar danos irreversíveis naquela pessoa por automedicação. É essa a preocupação do Conselho Regional de Farmácia, Daniel? Entre tantas outras também, né? Porque a gente sabe que os medicamentos, eles têm uma composição química muito complexa. Então, são substâncias que foram produzidas artificialmente e que o corpo humano, quando nunca teve contato, não sabe como é que vai reagir com aquela substância. Então, por exemplo, você citou o AS, mas são vários outros medicamentos que nós verificamos terem manifestações alérgicas com frequência. A gente tem outros medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, como a própria dipirona, que uma vez que o paciente utiliza, ele pode ter uma intoxicação e, de repente, ter que dar entrada numa unidade hospitalar. Então, o farmacêutico, né, orientando o paciente quanto ao uso daquele medicamento, ele vai conseguir minimizar os riscos envolvidos. E em caso de haver realmente uma manifestação alérgica, a gente consegue fazer um encaminhamento correto para a unidade de saúde. Olha, aí até reconheço que quem procura, por exemplo, uma farmácia, vem ali com uma necessidade, né, para poder resolver um problema. Muitas vezes as pessoas só deixam em último caso para procurar a farmácia, que é que aquele problema seja resolvido. Agora, é imprescindível também em quem vai nesta farmácia falar a verdade, né, Daniel? Conversar realmente às claras, se tiver algum tipo de intolerância, levar, por exemplo, laudos médicos recentes para poder proporcionar uma base maior para os farmacêuticos na recomendação do medicamento ideal, né? Coisa que muitas vezes falta naquela falta ali também de diálogo que acontece entre o cliente consumidor e o farmacêutico naquela oportunidade por não ter elementos substanciais daquela pessoa que tem a necessidade de comprar a medicação. O que nós detemos hoje é a consulta farmacêutica, né? Pouca gente conhece o que é a consulta farmacêutica. É importante você citar isso, Daniel, por favor. O farmacêutico, ele hoje tem atribuições clínicas que são garantidas por lei e pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, que permite a ele avaliar a farmacoterapia de um paciente. O que é a farmacoterapia? A gente verificar como aqueles medicamentos são administrados, qual é a indicação daquele medicamento, se o medicamento está sendo utilizado da forma correta. Tem medicamentos que precisam ser administrados em jejum, outros medicamentos eles precisam ser administrados junto com alimentos, medicamentos que devem ser tomados durante o dia, medicamentos que devem ser tomados durante a noite. E nós, farmacêuticos, conseguimos fazer essa avaliação, evitando assim as chamadas interações medicamentosas, que é quando uma substância afeta o efeito de um medicamento, podendo maximizar demais ou diminuir aquele efeito. E a gente garante que aquele tratamento ele vai ser mais seguro e eficiente para a população. Então, as farmácias hoje, elas já contam com um ambiente privativo para que o farmacêutico possa fazer essa consulta. Lá, ele vai ter uma ficha, vai abrir um prontuário para aquele paciente, vai coletar todos os dados, né, numa entrevista um pouco mais demorada. É um serviço que muitas farmácias realizam, inclusive, gratuitamente.
O paciente ele tem acesso à consulta farmacêutica a um profissional de saúde de forma gratuita, né, condicionado lá à aquisição do seu medicamento. Agora, falando, por exemplo, essa questão de automedicação na pessoa idosa, quais são as recomendações que o Conselho Regional de Farmácia passa para aquele telespectador que nos acompanha neste exato momento e deixa também para as famílias, né, desta pessoa idosa que muitas vezes não tem mais a autonomia para poder se dirigir, se deslocar a uma farmácia para a compra da medicação, que deve ser uma medicação contínua para a vida e para a continuidade da saúde daquela pessoa? O envelhecimento ele traz alterações fisiológicas no organismo e essas alterações elas são diretamente impactadas pelo uso de medicamentos. Então, existem medicamentos que são contraindicados para o idoso, né? Medicamentos que podem, inclusive, aumentar o risco de queda, o risco de fraturas, e esses pacientes idosos precisam saber que não devem ou que devem evitar o uso daqueles medicamentos lá. Então, quando o farmacêutico ele consegue fazer essa intervenção, seja com o idoso ou com o cuidador dele, ele consegue fazer uma atividade de melhoria de qualidade de vida para aquele paciente lá. São várias recomendações e aí a gente precisa realmente avaliar aquele paciente para a gente saber qual a farmacoterapia correta para ele. Daniel, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no estúdio para poder trazer em tom de prestação de serviço essa ação que o Conselho Regional de Farmácia estará realizando a partir de amanhã no Maceió Shopping, né? Vamos passar somente a questão do horário de funcionamento e horário do shopping, normalmente, né? Mas gostaria que você ficasse à vontade para suas considerações e em nome de todos da TV Mar Canal 525, estenda esse forte abraço para o pessoal do Conselho Regional de Farmácia, dizendo que as portas estarão sempre abertas para vocês aqui no programa. Nós que agradecemos, né? Vocês sempre muito gentis, muito solícitos quando nós queremos divulgar essas ações. A ação vai acontecer lá no Maceió Shopping, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, durante todo o horário de funcionamento. Nós não iremos parar. Irá ser realizado em frente ao cinema do shopping e a gente convida a população, né, quem estiver passando pelo shopping, parar lá 10, 15 minutos para fazer sua avaliação, para escutar um pouquinho sobre o uso racional de medicamentos, que é um serviço que o farmacêutico quer garantir para essa população. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E depois da participação aqui do Daniel Fortes, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, nós vamos falar agora na sequência do TV Mar News sobre um evento aqui em Maceió que tem o intuito de tirar dúvidas sobre a imigração para o Canadá e apresenta oportunidades sobre estudo, trabalho e ainda tira dúvidas para interessados em realizar este intercâmbio. Acompanhe agora na reportagem de Fernando Palmeira. Em tempos de crise, desalentos, desemprego, falta de oportunidade, crises econômicas, sociais, tudo isso faz com que a nossa juventude, os estudiosos do nosso país, sempre fiquem de olho no mercado internacional. Emigrar para o Canadá, por exemplo, é uma grande oportunidade, sim senhor, e a oportunidade está aí. E Luciana Campos, que é organizadora de um evento que vai mostrar os caminhos para o Canadá, ela nos fala das facilidades, desses desafios e essa grande oportunidade. Maravilha. Bom dia, pessoal. Estou aqui para convidá-los para um evento que vai acontecer no dia 5, no Day Square, às 19 horas, sobre processos de imigração para o Canadá e as facilidades que esse país nos traz e oferece. O Canadá, como destino, né, é um dos países, é o segundo país maior em extensão e tem uma população muito reduzida, a população de São Paulo. Então, imagina, o país é gigante, cheio de oportunidades e precisa muito de profissionais qualificados. E a gente vai conversar sobre esse tema. Tem um título aí bem sugestivo do evento, My Canada Day, é isso? O que significa dizer? Meu dia no Canadá, exatamente. Pois é, que maravilha. Vamos falar da programação, o que é que você pretende passar para o pessoal? Dar toda a segurança, dar orientação para ninguém sair de forma atabalhoada aí, numa aventura qualquer. Fala para o pessoal. Sim, exatamente. A gente tem uma consultoria especializada nesse processo de imigração, né? Hoje o Canadá é o país que mais investe em imigração no mundo. Para vocês terem ideia, eles estão investindo cerca de 100 milhões de reais nos próximos 3 anos para aprovarem 1.200.000 processos de imigração. E você pode ser um deles. Existem muitas facilidades e a gente vai conversar sobre esse processo exatamente, desde a consultoria de análise de perfil, de saber qual o perfil da família, o perfil do estudante que pode ir sozinho, até a chegada no Canadá. Agora, é a 7ª edição já do My Canada Day, que acontecerá nesse dia 5, a partir desse dia 5 de maio, aqui em nossa capital, às 19 horas, aqui mesmo onde estamos,
no empresarial The Square, que fica na Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, a velha Avenida Jatiuca, 625, aqui em Jatiuca. Quais as condições para fazer parte desse momento e o que é exigido para fazer parte e aproveitar ao máximo essa grande oportunidade? Maravilha. A MAI Intercâmbio já trabalha com esse processo de imigração há mais de 7 anos e hoje a gente já ajudou centenas de famílias a realizarem esse sonho de viver no Canadá. Estaremos aqui no The Square junto com a instituição canadense, vindo direto do Canadá, para falarmos do processo de estudo e trabalho para toda a família. Às 19 horas, no dia 5, no auditório do The Square. Esperamos vocês. Para se inscrever, basta acessar o link da bio no nosso Instagram, @maiintercâmbio, e se inscrever gratuitamente. Essa que é a boa notícia, gratuitamente, gente. Essa grande oportunidade de ir ao Canadá e não apenas uma aventura, mas a certeza, diante de todas essas orientações, de se sair bem, ir lá para um primeiro mundo, como se diz, uma renda per capita excepcional e sair dessas crises daqui e vencer na vida. Exatamente, é uma bela oportunidade, uma grande oportunidade, né? Onde existe um país com qualidade de vida, educação, saúde e que está aberto para receber pessoas e famílias e profissionais que desejam viver uma nova experiência de vida. Os canais para maiores informações e a inscrição. Inscrição, @maiintercâmbio, no link da bio, você vai se inscrever pelo Simpla ou pelo telefone 81-97-913-1185. Te encontro lá. Canadá Day, e a moçada convidada especial, e você não pode perder essa oportunidade aqui no The Square, na Jatiuca. Todos esses detalhes, você fique atento para também participar e não apenas fazer uma aventura no exterior, mas ir certo com todas essas orientações e com toda a segurança para ter sucesso lá no exterior. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização, Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa do seu desenvolvimento. Muito bem, depois da participação do Fernando Palmeira, essa é uma ótima oportunidade de intercâmbio, né? Para você que quer morar no Canadá. Olha, tem muitos alagoanos, inclusive, lá. Tem amigos, inclusive, que um deles levou a família inteira para lá, para o Canadá, e hoje consegue, pelo menos, sobreviver, né? Através de intercâmbio e situações relacionadas a estudo e trabalho, que é muito importante para o desenvolvimento, tá certo? Principalmente a construção de uma nova base, né? Uma nova base profissional, uma base familiar também nesses países. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui no estúdio, depois do intervalo, com a Paula Lopes, ela que é advogada e coordenadora do CDDM. Vai falar também sobre assédio contra estudantes aqui no programa. Logo depois do intervalo, voltamos já.